Bom, galera, então, voltando agora na nossa segunda videoaula, vamos dar sequência agora, só que agora a gente vai largar um pouquinho, né? Falar sobre o espectro eletromagnético e vamos focar mais na radioatividade. Então, nós vamos falar sobre radiações. Que radiações é essa? Alfa, beta, gama, vamos falar sobre decaimento, vamos falar sobre ciclo de vida, né? Então, vamos lá. Para começar, raio alfa, beta e gama, eles são invisíveis a nossos olhos, mas existem na forma de radiações. Então, entende-se por radioatividade a capacidade que alguns elementos fisicamente instáveis possuem de emitir energia sob forma de partículas ou radiação eletromagnética ao se desintegrarem. Então, quando você parte, por exemplo, lá na bomba atômica, na usina nuclear, quando você separa o núcleo do átomo de urânio, você está desintegrando ele. Isso vai gerar, né, uma radiação. Que radiação é essa? A gama, tá? Então, vamos acompanhar cada radiação em particular e confira do que se trata cada uma delas. Então, alfa, beta e gama, né? Como a gente pode ter visto aqui, ó, nesse primeiro parágrafo, ele fala que algumas podem ser radiação eletromagnética, né? E outras são só radiação na forma de partículas, que não é muito nocivo. Então, vamos começar com a radiação alfa. Também chamada de partículas alfa, então ó, já não é radiação, ela é uma partícula. Ou raios alfa são partículas carregadas por 2 prótons e 2 nêutrons, sendo, portanto, núcleos de hélio. Então, basicamente, quando a gente fala do hélio, né, a gente está falando da radiação alfa, que nada mais não é uma radiação eletromagnética muito nociva, né? Ela é uma radiação de partículas, porque ela apresenta partículas, apresenta prótons, nêutrons, tá? E ela vai ter uma carga sempre positiva. Sempre a radiação alfa tem uma carga positiva de mais 2. E o número de massa dela é 4. As partículas alfa são facilmente barradas por uma folha de papel alumínio. Então, ou seja, quer dizer que elas não têm poder tanto de penetração, galera. Apesar de serem bastante energéticas, ó. A radiação alfa possui massa e carga elétrica relativamente maior do que as demais radiações, tá? Isso aqui vai te perguntar lá no PET 7 para a gente responder sobre essas radiações, galera. Fique esperto. Radiação beta agora. Então, raios beta ou partículas beta são elétrons, né? Então tem carga negativa, que vale -1 e número de massa 0. Então, a beta não tem massa, a alfa tem massa, que vale 4. A alfa é carga positiva, né? Prótons. Ainda tem nêutrons também. E a beta é carga negativa, é elétron, tá? A radiação beta possui carga negativa, então ela se assemelha aos elétrons. As partículas beta são mais penetrantes e menos energéticas que a partícula alfa. Então, elas conseguem atravessar o papel alumínio que era barrado pela alfa, olha para você ver. Mas são barradas por madeira. É válido lembrar que apenas os raios alfa e beta possuem carga positiva e negativa, respectivamente. Já os raios gamas, que veremos a seguir, eles são ausentes de carga elétrica. Mas por que eles são ausentes de carga elétrica? Porque é uma radiação eletromagnética, galera. Diferente, então, raio beta e raio alfa é uma radiação formada por partículas. Agora, a radiação gama é uma onda eletromagnética. Então, ela não possui carga e não possui massa. É nulo, não tem carga e não tem massa. E elas emitem continuamente calor e têm a capacidade de ionizar o ar e torná-lo condutor de corrente elétrica. Além de ser mais penetrante de todas essas radiações, a radiação gama é a mais penetrante, viu, galera? A mais nociva. Tanto é que ela está presente na bomba atômica, na usina nuclear. Os raios gamas não são tão energéticos, mas são extremamente penetrantes.
podendo atravessar o corpo humano, né? São detidos somente por uma parede grossa de concreto ou por algum tipo de metal. Então, o que aconteceu lá em Chernobyl quando o reator explodiu? Eles tiveram que construir uma barreira de concreto de proteção dentro do reator para poder impedir que essa radiação saísse. Então, por essas características, essa radiação ela é nociva à saúde humana e ela pode causar má formação nas células. Olha o câncer aí, galera. As radiações alfa, beta e gama são perigosas, mas quando são devidamente empregadas, podem ser úteis em diversas áreas de trabalho. Na saúde, é usada no tratamento de tumores cancerígenos, na indústria, na radioatividade, é utilizada para poder obter energia nuclear. Na ciência, ela tem finalidade de promover o estudo da organização atômica e molecular de outros elementos químicos. Observando o poder de penetração dos raios alfa, beta e gama em diversos materiais, pode-se concluir o seguinte: os raios gama atravessam todas as barreiras que os raios alfa e beta não conseguem atravessar, ou seja, é mais penetrante. E só são contidos por uma parede de concreto, inclusive, né, conseguem penetrar até mesmo a placa de chumbo, tá? Olha para você ver que a radiação gama, que é uma onda eletromagnética, o poder de penetração é muito mais forte do que as radiações de partículas, que é o alfa e beta. Bom, vamos falar mais agora sobre os raios gama, né? Então, o raio gama e o raio X, né, são praticamente indistinguíveis, né? A única distinção entre eles é porque eles têm a frequência ali muito próxima. Está na origem da radiação. Se nos raios X a radiação é originada pela transição de elétron nas camadas mais internas dos átomos, nos raios gama a origem da radiação reside em processos de fissão, fusão e decaimento radioativo, galera. Então, fissão significa separar o núcleo do átomo do elemento químico. Fusão significa você unir os dois átomos, né, para poder formar um outro elemento químico. E o decaimento radioativo a gente vai ver daqui para frente. Bom, então raios gama são radiações ionizantes e podem interagir com moléculas de tecido vivo, além de possuir altíssimo poder de penetração. Devido à sua elevada energia, a radiação gama pode causar danos ao núcleo das células. Por isso é usada para poder esterilizar equipamentos médicos, na descontaminação de produtos alimentícios. Além disso, eleva a vida útil do produto, aumentando assim o seu tempo na prateleira. Então, a radiação gama, galera, não é a gente acha, nossa, só tem coisa ruim. Não, ela é usada para poder fazer algumas coisas boas também, ó. Tanto na área da saúde, quanto na área de alimentos, tá? Bom, agora vamos falar sobre decaimento radioativo. Então, vamos lá, o que é isso? Decaimento radioativo, gente, ocorre quando o núcleo do átomo de algum elemento químico é instável e então ele como que se parte, liberando radiações eletromagnéticas e desintegrando-se. Então, quando você parte o núcleo do átomo, né, você fez a fissão nuclear, mas você vai fazer também o decaimento, porque você vai liberar radiações eletromagnéticas, tá? O núcleo, ele é instável quando ele possui mais de 84 prótons, todos os elementos com número atômico Z igual ou superior a 84, isto é, do polônio em diante. Então, se você for na tabela periódica, né, do polônio para cima, nós temos elementos químicos que são instáveis. Ou seja, se você partir o núcleo deles, você vai fazer o decaimento, né, a fissão e decaimento, e vai liberar radiações eletromagnéticas, principalmente o raio gama. Então, isso acontece porque os prótons possuem carga positiva e repelem-se mutuamente. Assim, eventualmente, o núcleo desestabiliza-se e desintegra-se, tendo em vista que as forças que mantêm o núcleo unido são insuficientes para combater as forças de repulsão entre essas grandes quantidades de prótons. Então, você tem lá um núcleo de um elemento químico, onde ele tem mais prótons do que nêutrons, no caso lá, né? Então,
a força que mantém eles unidos é muito pequena. Então, o que acontece? Eles vão se desintegrar. Esses prótons vão separar, porque positivo com positivo, galera, a gente já estudou que gera uma força elétrica de repulsão. Então, é como se ele estivesse afastando um do outro. Então, devido ter muitos prótons, muitas cargas positivas no núcleo, eles são instáveis, eles podem separar isso a qualquer processo químico, nem precisa ser um processo químico tão avançado assim, eles podem desintegrar esse núcleo. Então, acontecer aí a fissão e o decaimento radioativo. Além disso, essa desintegração também pode ocorrer em elementos com número atômico menor do que 84. Se eles possuírem uma quantidade muito diferente entre os prótons e os nêutrons do núcleo, tá? Mas isso já não é muito comum de acontecer, viu, galera? Visto que os nêutrons não têm carga elétrica, essas partículas são as responsáveis por minimizar as forças de repulsão entre os prótons e manter o núcleo estável, ou seja, manter o núcleo unido. Porém, se houver bem mais prótons que nêutrons, ou bem mais nêutrons que prótons, o núcleo perderá a sua estabilidade e também se desintegrará. Estes são os chamados núcleos enriquecidos. Então, é aquele processo que fala de enriquecimento de urânio, galera. É você tornar o urânio que você encontra ele na natureza, você tem que fazer o processo de enriquecimento com ele para poder torná-lo mais instável. Para quê? Para que você consiga desintegrar ele mais fácil e liberar grande quantidade de energia. Então, isso aqui é o processo de enriquecimento de urânio. Bom, esse fenômeno é denominado de decaimento radiativo natural porque ocorre espontaneamente quando o núcleo instável libera partículas alfa, beta e gama. Essas três são as radiações naturais liberadas pelos núcleos instáveis, sendo que a radiação gâmica não é uma partícula, mas geralmente acompanha a emissão alfa e a emissão beta, então transformando-se em outro elemento químico. Então a gente já viu isso, né? Já falei. A alfa e beta já são radiações de partículas e a gama é radiação eletromagnética, é uma onda. Por exemplo, o urânio 238, que é um isótopo radioativo que sofre decaimento por liberar uma partícula alfa, que é constituída de 2 prótons e 2 nêutrons. A gente já estudou a estrutura de uma partícula alfa. E com isso origina um núcleo de tório 234. Então, ou seja, quando acontece esse decaimento, essa fissão aí, galera, vai sempre gerar um elemento químico de número atômico menor, tá? De massa menor. Então, podemos dizer também que ocorreu uma transmutação natural. Então, olha só, o urânio 238, né, de massa, 92 número atômico, quando ele sofre um processo de decaimento, ele vai gerar o tório, né? Aí o número atômico foi para 90, porque do tório tem o número atômico 90, e a massa diminuiu, 234. Só que nesse processo liberou uma partícula alfa. Aqui é uma radiação alfa, onde ela tem 2 prótons, que é 2 número atômico, né? E número de massa, que é os nêutrons aqui no caso, 4. Ok? Bom, no entanto, o tório também sofre um outro decaimento radioativo natural, porque seu núcleo atômico é igual a 90. Então, ele libera uma partícula beta, né? Ou seja, um nêutron, né? A partícula beta é formada por um nêutron, transformando-se um próton no núcleo e um elétron que vai ser liberado. E transformando-se, então, em outro elemento, que é o protactínio, tá? Que já tem, ó, o mesmo número de massa, 234, então, ou seja, tem o mesmo número atômico de 91 e de número atômico 91. Esse decaimento continua com esse elemento em uma série sucessiva. Então, não sei se vocês estão percebendo, mas aqui está acontecendo uma reação em cadeia, que é o que acontece em qualquer processo de fissão de decaimento. Você vai ter sempre um elemento de massa maior que vai sofrer decaimentos, fissão, onde ele vai dar origem a outros elementos químicos de massa menor, tá? É lógico que isso vai liberando essas partículas alfa, beta, gama, tá? Isso acontece na bomba atômica, essa reação em cadeia acontece na bomba atômica, acontece na usina nuclear. Só que na usina nuclear isso é controlável.
Porque se você não controla essa reação em cadeia, vai liberar muita quantidade de energia e isso pode sobrecarregar o reator e ele explodir. Tá, galera? Bom, continuando. Nesse caso que estamos considerando, o decaimento radioativo termina com o chumbo. Então, ele vai terminar com o chumbo com 206, cujo número atômico dele é 82, como a gente pode ver na tabelinha aqui na reação em cadeia. Ó lá. Começamos com o urânio, liberou a partícula alfa, virou tório, liberou a partícula beta, virou palamídio, liberou a beta, virou urânio, só que agora é um urânio que tem uma massa um pouquinho menor, que vai liberar o alfa, vai virar tório de novo. Então você vai ter aqui vários elementos químicos onde chega no chumbo. O chumbo, como ele tem uma massa um pouquinho menor em comparação com o começo, a partir do chumbo, e pelo número atômico está menor do que 90 aqui no caso, ó, ele já não vai acontecer mais a reação em cadeia. Então ela para de acontecer ali, tá? Mas até ela parar, já liberou grandes quantidades de radiação, de partículas, tá? Bom, agora vamos falar sobre meia-vida. A meia-vida, galera, é, né, de um elemento radioativo. Você vai falar assim, o chumbo ele tem uma meia-vida de 30 anos. O que quer dizer isso? Que a massa do chumbo que você tem ali no começo, ela vai demorar 30 anos para poder ter a sua massa reduzida à metade. Então vamos falar disso, ó. Então a meia-vida de um elemento radioativo é o intervalo de tempo em que uma amostra desse elemento se reduz à metade. Esse intervalo de tempo também é chamado de período de semidesintegração. À medida que os elementos radioativos vão se desintegrando no decorrer do tempo, a sua quantidade e atividade vão reduzindo e, por consequência, a quantidade de energia emitida por ele. Em razão da radioatividade, né, ela também vai ser reduzida. Uma característica interessante dos elementos radioativos é que, em virtude da desintegração que eles sofrem, a massa que eles possuem, ela é reduzida. Nos períodos de semidesintegração, a massa é reduzida pela metade, deixando ainda a outra metade por se desintegrar, que também passará pelo período de desintegração e assim sucessivamente. E este processo vai acontecendo repetidamente de tal forma que a massa vai ser reduzida, mas ela nunca chega a ser zero. Mas ela vai atingir a massa crítica. Massa crítica, gente, é o menor valor de massa que o elemento químico tem que ter, de maneira que ele vai interromper aquela reação em cadeia que a gente viu no slide anterior, tá? Então vamos ver aqui uns exercícios onde a gente fala sobre as emissões aqui, ó. As radiações infravermelhas são emitidas por qualquer objeto a uma determinada temperatura, sendo a emissão de tanto mais intensa quanto mais aquecido estiver o objeto. Então, sobre as radiações infravermelhas, é correto afirmar que elas são responsáveis pelo bronzeamento? Não. É o ultravioleta que é responsável pelo bronzeamento. São ondas longitudinais? Não, porque infravermelha é onda eletromagnética e onda eletromagnética é transversal. C. Se deslocam-se na velocidade da luz no vácuo? Sim. Ela é uma onda eletromagnética, então ela tem que se propagar com 3 × 10⁸ metros por segundo lá no vácuo, como se fosse a luz, tá? Bom, agora aqui já é sobre o decaimento, sobre a meia-vida, galera, ó. O Kryptônio 89, ele possui um tempo de meia-vida igual a 3,16 minutos. Então, ou seja, depois de 3,16 minutos, quer dizer que a massa desse criptônio vai chegar à metade. Dispondo-se de uma amostra contendo 4,23 átomos desse isótopo, ao fim de quanto tempo restarão 1 × 10⁻23 átomos? Então vamos lá. Vamos pensar que ela tem uma massa de 4 × 10⁻23, galera. Então, quanto tempo vai gastar para essa massa do criptônio chegar a 1 × 10⁻23? Então, vamos lá. O que a gente começa? Ó, quase como se fosse uma regra de 3, mas a gente vai mesmo pelo raciocínio. Ó. Então, 4 × 10⁻23 são os átomos e eles se desintegram em 3,16 minutos. Tá, para cair a metade, ou seja, de 4 para cair para 2, já vai gastar mais 3,16 minutos. Aí de 2 para chegar no 1, que é a metade, 1 é metade de 2, vai gastar mais 3,16 minutos. Então, ou seja,
Para passar, ó, de 4,23 para 2,23 gasta 3,16 minutos. E de 2,23 para 1,23 átomos gasta mais 3,16. Ou seja, você vai somar esse valor, né? Que vai dar 6,32 minutos. Então, esse é o tempo que vai gastar para esse criptônio chegar a esse átomo aqui, ó. Essa é como se fosse a massa dele aqui, tá? Bom, agora vamos ver o outro, ó. O Césio 137, ele possui meia-vida de 30 anos. Então, ele gasta meia-vida para reduzir a metade da massa dele. Se a gente tiver 12 gramas desse elemento, após quanto tempo essa massa será reduzida para 0,75 gramas? Então, você vai fazer. Então, de 12 gramas para cair para 6 gramas, ele já vai gastar 30 anos. De 6 gramas para 3 gramas, ele gasta mais 30. De 3 gramas para 1,5 pela metade aqui, gasta mais 30. E de 1,5 para chegar no 0,75, que é a metade, gasta mais 30. Então, você vai somar. Então, você vai ter ali, ó, 120 anos que vai gastar para esse Césio se reduzir a sua massa à metade, tá? Agora, esse aqui é um pouquinho mais complicado, porque vai exigir um pouquinho mais de raciocínio, ó. Após 12 dias... uma substância radioativa, ela tem a sua atividade reduzida para 1/8 da inicial. A meia-vida dessa substância será de quanto? Então, vamos lá. Traduzindo na leitura do exercício, a gente percebeu que a massa final corresponde a 1/8 da massa inicial, né? Ele falou que a massa vai chegar a 1/8 da inicial. Então, a massa final seria o seguinte, ó. Como que a gente acha a massa final? A gente não pega a massa inicial e divide por 2, galera? Não é assim? Aí, esse X aqui seria o tempo que vai para poder gastar, para poder fazer a meia-vida. Então, vamos lá. Assim, podemos escrever que a massa inicial, né, é igual a massa inicial sobre 8, que, ó, que é a massa inicial sobre 8, tem que ser igual a massa inicial sobre 2 elevado a x. Então, aqui, ó, 1/8, que é a massa inicial, que é a massa inicial do fim que ele tinha que começar, é igual a massa inicial 1 sobre 2 elevado a x. Então, o que aconteceu aqui? Ele fatorou o 8, né? O 8 fatorado dá 2 elevado ao cubo. Aí, como aqui o denominador é igual, você pode cortar. Então, x vai ser igual a 3. Porque esse 1 com esse 1 também você corta. Então, ou seja, x igual a 3, galera, é as meias vidas que ele vai gastar para poder reduzir isso em 1/8. Então, ó, então ele vai gastar 3 meia-vida e então ele vai gastar 12 dias. Porque, ó, portanto, as meia-vidas transcorridas em 12 dias, ó, ele gasta 12 dias, então em 12 dias vai ter 3 meia-vidas acontecendo aí. Então, ou seja, 3 meia-vidas acontecendo em 12 dias, ou seja, quer dizer que ele vai reduzir a metade ali 3 vezes. Então, em uma meia-vida, que seria a metade, y ou x, tanto faz a regra de 3. Então, ou seja, 4 dias. A cada 4 dias, ele vai sofrer uma reduzida na metade a massa dessa substância. Tá? Então é isso aí, galera. Sobre decaimento, sobre radioatividade, né? É isso aí que a gente vai ver. Até a próxima videoaula, né? Espero ter ajudado vocês a compreender essa parte de radioatividade aí.